Oi, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre tipos de verbos, tá? Bem, eu falei para vocês que existe dois tipos de verbos, que são os significativos e os de ligação. Os verbos de significativo são aqueles que têm um significado, né? Que vai precisar ali de um complemento para ter um significado ou não. E já os verbos de ligação vai só ligar o predicado ao seu sujeito, tá? Os verbos significativos teremos três tipos, que será o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e a junção dos dois, que será verbo transitivo direto e indireto, certo? Vamos compreender cada um deles. Bem, eu disse no outro vídeo que os verbos transitivos direto, né, a palavra direta, vai dar a entender que é algo que não impede, que não está impedindo. Ou seja, o verbo estará ligado ao complemento sem preposição, tá? Sem preposição. Só que, para isso, né, temos que lembrar as preposições, tá? Então, teremos algumas preposições que serão aquelas essenciais, né? Na aula de preposição que eu disponibilizei para vocês. E se vocês não lembrarem, podem revisar também, tá? O vídeo lá com o conteúdo. As preposições essenciais, né? Que é a, antes, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para. Temos também as preposições acidentais, né? Que é aquela fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, né? Visto, segundo. E temos as preposições que serão a combinação, né? Que seria a combinação, por exemplo, a preposição ao, né? Que será aí o artigo a, mais, no caso, a preposição a mais o artigo o, tá? Nós chamamos essa junção de combinação, tá? Combinação porque não vai ter uma perda sonora. Então, a gente vai ouvir o som do A e do O. Então, essa junção, né, seria uma combinação. E uma outra combinação das preposições é a contração. Já na contração, vai ocorrer a perda sonora. Por exemplo, a contração na. No caso, a preposição na, que é a junção da preposição em mais o a, tá? Então, percebam que teve a perda sonora do em e do a. Formou um novo som, tá? Formou um novo som. Isso daqui nós chamamos de contração, certo? Vou disponibilizar uma tabelinha com as terminações, as contrações mais utilizadas, tá bom? Então, vamos analisar as orações. Bem, temos o verbo transitivo, que será sem a utilização da preposição, certo? Por exemplo, ele sempre visita a nossa região, por isso conhece muita gente por aqui. Nós localizamos o verbo na oração. Temos aqui o verbo visita e temos o verbo conhece, tá? Então, percebam que
após o verbo visita, nossa região. Nossa aqui seria um pronome, certo? Seria um pronome. Então, esse complemento aqui está ligado diretamente ao verbo. Quando acontece isso, nós chamamos esse complemento de objeto direto, certo? Por isso conhece muita gente por aqui. Muita aqui está dando uma quantidade, né? E sabemos que a palavra muita pode ser também um advérbio de quantidade, certo? Então aqui, nós sabemos que a palavra muito, né, é um advérbio de intensidade. Só que nesse contexto aqui, a palavra muita, né, será um pronome indefinido, tá? Não está definindo que gente é essa, certo? Mas o mais importante é nós sabermos que muita não é uma preposição. Então, esse complemento está ligado diretamente ao verbo. Por isso que chamamos de objeto direto. E esse verbo, né, será verbo transitivo direto. Ok? Então, olha só. O verbo transitivo indireto, esse sim, será necessário ser ligado, né, a partir de uma preposição, tá? Essa preposição, muitas das vezes, vai ser o próprio verbo que vai pedir, ok? Por exemplo, desconfiei da conversa do vendedor e não concordei com a proposta, né? Desconfiei. Desconfiei de quê? Da conversa do vendedor, né? Fiz a pergunta ao verbo de quê? Da conversa do vendedor. Da é uma preposição, né? Uma contração da preposição de mais a, tá? É a contração. Então, será preposição, ok? Da conversa do vendedor. Pronto. Tá ligado por preposição junto ao verbo. Esse complemento eu chamo de objeto indireto. Ok? Um outro verbo aqui é o verbo concordei. Concordei. Concordei com a proposta, né? Com também é uma preposição. Então, esse complemento está ligado ao verbo por preposição, é um objeto indireto. Aqui, no verbo transitivo direto, eu coloquei aqui, terminei a análise. O verbo terminar, ele está ligado, né, à análise. E esse a aqui é um artigo e não uma preposição, certo? Por esse motivo, esse complemento é um objeto direto. Eu não poderia falar terminei a análise, tá? Então, eu terminei a análise. A palavra análise é uma palavra feminina, certo? Então, esse a, né, ele é um artigo, ok? Porque se ele fosse uma preposição, ele estaria indicando uma direção, ou um tempo, ou alguma relação entre palavras, né? Que seria aí o sentido das preposições, ok? Por exemplo, quando eu falo vou à casa, aí esse a seria aí uma preposição. Já no caso de terminei a análise, né? Esse a será um artigo definido, tá? Que está especificando o substantivo análise, ok?
Então, vamos lá para o próximo aqui, ó. Quando eu falo, não acredito no que ele diz, o verbo acredito, aí eu faço a pergunta ao verbo, né? Não acredito em quê? No que ele diz. Então, no é uma preposição, tá? É uma preposição, que será aí a contração entre em mais o, tá certo? É a contração das preposições. Então, esse complemento aqui eu chamo de objeto indireto. Tá ligado ao verbo por uma preposição. Ok? Então, vamos lá. Já o último caso é a junção dos dois primeiros. Então, vai ter um verbo transitivo direto e indireto, tá? Vai ter sentido incompleto. Apresenta dois complementos, um sem preposição inicial e o outro com preposição inicial. E para isso, temos algumas perguntas que podemos fazer ao verbo, tá? Por exemplo, enviamos o documento ao prefeito para que ele libere a verba para a escola. Localizamos o verbo, né? Enviamos. E eu posso fazer as seguintes perguntas. Enviamos algo, né? Deixa eu colocar aqui alguém. Pronto. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Enviamos o quê? Tá? Seria algo, né? Enviamos o quê? O documento. Enviamos o quê? O documento. Que será aqui objeto direto, né? Porque o não é uma preposição. Enviamos o quê? O documento. A quem? Ao prefeito. Então, ao prefeito será objeto indireto. Por quê? Porque se inicia por preposição, tá? É a contração. No caso, a combinação, porque não perde o som sonoro, né? É a combinação, tá? De preposição a mais o artigo o. Ok? Então, aqui, para que ele libere, o verbo liberar. Liberar algo, tá? Então, liberar o quê? A verba. Tá ligado? Sem preposição. Objeto direto. Liberar a verba. Para quem? Para a escola. Né? Temos aqui a preposição para. Então, será objeto indireto. Então, quando na oração o verbo pede dois complementos, objeto direto e objeto indireto, dizemos que esse verbo, ele será verbo transitivo direto e indireto. Ok? Um outro exemplo, né? Agradeceu a oportunidade ao chefe. Localizamos o verbo, agradeceu. Agradeceu algo. Agradeceu o quê? A oportunidade. Então, a oportunidade está ligado diretamente, sem preposição, ao verbo. Então, aqui é o objeto direto. A oportunidade. A alguém, não é isso? Então, a quem? Ao chefe. Ao chefe. Objeto indireto. Temos aqui a
preposição. Ok? Então, é isso. Então, agora que compreendemos os tipos de verbos, agora sim podemos ver, né, os tipos de predicados, ok? Então, já vou gravar um outro vídeo para não ficar tão longo, certo? Para não ficar tão longo. E vocês tentem responder as questões que disponibilizei agora há pouco, lá no grupo, tá? Essas questões, elas vão abordar temas, conteúdos que já estudamos, que são as classes gramaticais. Enviem no grupo apenas a alternativa, ok? Apenas a alternativa correta. E depois eu envio o gabarito explicando a resposta, tá?